Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Queria agradecer a cada um de vocês que estão aí assistindo a gente agora. A gente vai estar conversando sobre um tema muito importante, né? Um tema que tá borbulhando, vamos dizer assim, né? Ele está borbulhando. Todo mundo quer saber um pouco mais sobre isso, todo mundo quer saber um pouco mais sobre BIM, né? A gente é da BMT, nossa empresa só trabalha com BIM, a gente só trabalha com BIM, né? E principalmente o pessoal quer saber como implementar BIM em grandes empresas, né? Empresas que já têm toda uma metodologia já implementada, já tem uma estrutura já feita, e aí a gente vai estar conversando sobre isso com vocês. Como implementar essa metodologia BIM, né? O que é, vamos falar um pouquinho sobre o que é, mas principalmente como implementar isso, o que precisa se saber para implementar isso aí em grandes empresas, tá? Além disso, a gente vai falar um pouquinho do decreto. A gente tem hoje um decreto federal que está estipulando a utilização da metodologia, né? Daqui a alguns anos vai ser obrigado o uso da metodologia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse decreto também, vamos discutir alguns detalhes deles, né? E aqui comigo hoje a gente está eu, né? Eu vou me apresentar daqui a pouco, mas eu sou o Edésio. Do meu lado aí a gente tem o Ricardo, né? E do outro lado, a mulher entre os homens, a Luísa, né? Bom, para a gente começar, eu queria só falar um pouquinho de cada um, né? Vou me apresentar. Eu sou Edésio Lopes, né? Eu sou doutor em engenharia pela Federal de Santa Catarina e tenho toda uma formação muito voltada para a área de infraestrutura de transporte. Então, a gente tenta trabalhar com infraestrutura de transporte utilizando o BIM para infraestrutura de transporte. E eu venho trabalhando com o BIM desde 2013. A gente vem trabalhando aí. E, atualmente, a gente está junto, né, dentro da empresa BMT, fazendo projetos na área, em BIM, né? Eu queria passar a palavra aí para o Ricardo. Ricardo, falar um pouquinho da experiência dele. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo, né? Eu sou engenheiro eletricista. Já atuo há algum tempo na área de engenharia, né? Já desde 2006. Né? A gente tem contato também com todos os projetos de engenharia complementares, né? Preventivo, de incêndio, hidro, projetos mecânicos. E agora a gente já faz aí uns 4 anos que estamos atuando com BIM, né? E esperamos compartilhar o que a gente aprendeu aí com o passar dos anos para vocês. Legal. Aí, vamos lá, Luísa. Você fala um pouquinho sobre você. Sou arquiteta e urbanista. Comecei o meu contato com o BIM em 2012. Conheci sobre a existência do software. E desde 2015 estou efetivamente usando o software para todo o desenvolvimento de projetos de arquitetura, acompanhamento entre as disciplinas, compatibilização. Desde então, é só BIM na vida e CAD, de preferência, nunca mais. Legal. Bom, para a gente começar, pessoal, eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Isso aí é um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia na década de 60, na década de 70. Se a gente for olhar, não sei se vocês conseguem reparar, o que a gente vê aí, né? São planchetas, são materiais feitos à mão. Os engenheiros, eles projetavam de uma outra forma, né? Se a gente para pensar, tenta enxergar um pouquinho disso, né? Tenta enxergar um pouquinho como que era naquela época, a gente chega mais ou menos nesse período aqui, ó, início da década de 80, né? E a gente entra num paradigma. Foi mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Com a inclusão no BIM no processo, aconteceu na década de 80 com a inclusão do CAD, né? Nós tínhamos escritórios assim, e esses escritórios começaram a migrar para processos assim, né? Computador e máquina. Vejam bem, essa migração começou na década de 80, né? E hoje não, mas se você volta na década de 90, tinha ainda pessoas que trabalhavam com projetos Ananquim.
Então não foi uma migração rápida, foi uma migração lenta, foi um processo. Algumas empresas já saíram na frente, empresas que tinham mais conexão com a tecnologia, e as outras empresas foram trabalhando com o Nanquim e gradualmente foram migrando. E aí que eu falo, que a gente comenta sobre o paradigma de agora, né? A gente está passando por um novo momento, né? Passando por uma nova estrutura, uma nova forma de projetar. E não só projetar, a gente vai falar de BIM daqui a pouco, mas não só projetar, tá? Pensando nessa época aqui, pessoal, pensando na época que começou na década de 80 e foi embora, né, e está até hoje, que é o projeto INCAD, se a gente for analisar, a gente tem, eu até queria ver aí, a Luísa e o Ricardo pode complementar, mas a gente tem hoje várias disciplinas diferentes, vários projetos com disciplinas diferentes, né? Estrutura, elétrico, o Ricardo aí que é a parte elétrica, arquitetura, disciplinas que são feitas separadas, né? E o BIM ele vai estar ajudando nisso, né? Nos projetos estarem sendo feitos de forma conjunta, em parceria, juntos, né? Essa é uma das grandes vantagens de estar trabalhando com essa metodologia. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu acho que até o momento atual, os projetos, como o Edésio mencionou, eram considerados como disciplinas quase em separado. E isso é a mesma coisa, a gente poderia fazer um link até com o corpo humano e com a medicina, né? A gente vê até que o uso de um medicamento, por exemplo, acaba interferindo em um outro órgão, causa outro problema, né? Tem aí os efeitos colaterais que a gente chama, e aí, no caso, a arquitetura é a mesma coisa, só que até então era tratado separadamente. Isso fazia com que um projeto trouxesse esses problemas, essas interferências, que a gente chama na área de construção civil, né? Os efeitos colaterais, para as outras. Então, agora o que o BIM faz é isso, é tratar uma construção como um organismo único, que é o correto, em que tudo está interligado, uma coisa interfere na outra, a gente antecipa essas interferências e soluciona elas na etapa de projeto, e não na etapa de obra, né? O que traz economia financeira, claro, de tempo, redução no desperdício de material, e por aí vai. Então, se a gente for olhar essa imagem aí, ó, nós estamos vendo agora uma imagem com vários projetos sobrepostos, né? E dá para perceber que tem alguma incompatibilidade entre os projetos, né? Ou seja, projetos acabam se cruzando, né? Eu acho que talvez, Ricardo, podia falar um pouquinho disso, né? A experiência que você tem aí na parte elétrica e essa questão da compatibilidade entre projetos, o que o BIM está trazendo de novo nesse sentido? Bom, como o mercado, eu vou falar um pouquinho antes de eu entrar no BIM, como é que o mercado estava funcionando, tá? Muitas vezes, o cara de elétrica trabalhava num local, o cara de hidro trabalhava em outro local, o cara de preventivo em outro local, de mecânico em outro local. E recebia um projeto de arquitetura pronto, e cada um trabalhava no seu. Né? O que acontecia? Depois todo mundo mandava esses projetos, e aí alguém ia lá e compatibilizava no 2D. Acontecia que isso acabava interferindo na arquitetura, e muitas vezes no mecânico, e tinha que voltar a reprojetar o tempo inteiro, quando isso às vezes nem dava para ser feito, às vezes acontecia isso na obra. Imagina o impacto disso, por exemplo, de uma tubulação de esgoto cruzando uma viga, né, e ter que fazer esse furo durante a obra. Fora a questão do CAD ser completamente 2D, né? E o Revit agora a diferença é essa, a gente trabalha tudo em conjunto, e eu vejo a pessoa passando na tubulação a partir do momento que eu faço que eu salvo o arquivo, eu sincronizo o arquivo. Então eu já consigo desviar essa tubulação imediatamente. Então os trabalhos são todos sincronizados, como se a gente estivesse de fato construindo o projeto, né? Como se a gente estivesse trabalhando na obra mesmo, né? Não um processo anterior que de fato acabava que
economicamente não era bom e gerava muitos erros. E os projetos eram caros, as construções eram caras, e por isso que, no fim das contas, até o país acabou se enfiando num mar de lama, porque se for ver a obra pública, por exemplo, dá-lhe aditivo, e eu acredito que o BIM hoje vai reduzir muito essa questão, né? Então, é uma das grandes vantagens que a gente enxerga, é bem essa que o Ricardo está comentando, né? Todos os profissionais, cada profissional da área, o engenheiro que for fazer o projeto elétrico, o engenheiro que for fazer o hidro sanitário, o engenheiro que for fazer o projeto de PCI, o arquiteto que for fazer o arquitetônico, o engenheiro que for fazer a estrutura, eles trabalham no mesmo arquivo, na mesma plataforma. E aí, essas pequenas correções já são feitas. Advindo disso, a gente vai ter outras coisas que a gente vai estar comentando daqui a pouco, que são não ter só isso, mas ter o custo atrelado, ter o quantitativo atrelado, né, e entre outros itens que vão fazer com que o processo de execução seja um processo muito mais econômico, né? A gente vai estar falando disso, né? Quer falar mais alguma coisa, Luísa? Acho que inicialmente é isso aí. A gente vai falar melhor no caminho da apresentação. Com relação a essa imagem aí, pessoal, ela mostra para a gente um pouquinho sobre o ciclo de vida, né, de um projeto em BIM, né? A gente vai começar desde do início ali, que seria o projeto, passando pela fase de execução, pelo período de fiscalização daquela execução, passando pela manutenção daquela obra e chegando até numa demolição, né? Então, assim, o ideal é que esse arquivo, esse projeto que fosse feito em BIM, ele vai acompanhar aquela obra como se fosse a identidade dela, como se fosse a certidão de nascimento dela. E vai acompanhar a obra por todo o processo. Não sei se vocês concordam, querem comentar? Eu acho que eu tenho um caso interessante para comentar que está acontecendo agora, em um projeto de reforma, só que é a reforma de uma unidade, né, de um apartamento. Então, o que acontece lá, o projeto da reforma está ocorrendo toda a substituição dos encanamentos, da parte toda de hidro e de elétrica também, pela idade do edifício, né, já está na hora que é recomendada essa troca. Então, está sendo substituído toda a tubulação do apartamento. Só que ainda acontece problema de furar cano, esse tipo de coisa, por causa da tubulação do edifício, que, como foi feita aí há uns 25 anos atrás, não tem nem projeto para a gente conseguir visualizar onde essas tubulações estão passando. E esse é um caso em que a gente pode ver de um edifício que está sendo projetado hoje já em BIM, daqui a 25 anos, 30 ou mais, quando chegar o momento da substituição dessas tubulações, se a gente tiver esse projeto lá de trás, todo em BIM, não vai acontecer esse tipo de problema, porque eu vou conseguir visualizar aonde passa cada tubulação do edifício e prever o projeto da melhor forma possível, até para a economia de material, né, o melhor caminho possível e menor, e evitando esses retrabalhos na obra. Às vezes até pode acontecer o caso de o ambiente ter sido fechado, ter sido feita uma colocação de porcelanato, cara, furou um cano, arranca tudo de novo. Então tem um retrabalho assim de voltar a etapas anteriores por causa de problemas que não são possíveis de identificar sem o uso do BIM. Eu brinco assim, os exemplos aparecem na vida da gente, né? Hoje eu estava trocando a internet da minha casa aqui e foi um parto para conseguir identificar da onde que cada cabo ia. Eu vinha para um lado, ia para o outro. O meu apartamento é um apartamento relativamente novo, eu tenho as plantas, né? Mas são plantas sem muito detalhe, e o instalador ficou aqui um bom tempo para conseguir identificar da onde que o cabo saía para onde o cabo ia, né? Então, são pequenos exemplos que, por que não, o BIM não tem que chegar na mão do proprietário do empreendimento, né? Por que não, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso e a gente precisa caminhar para isso, né? Uhum. Bom, falando um pouquinho, pessoal, de dimensão, todo mundo fica falando, que legal, que negócio é esse de dimensão em BIM, né? Existe 1D, 2D, 3D, 4D.
A gente preparou uma imagem aqui que mostra um resumo aí de 6 níveis de dimensões, né? 1D, 2D, 3D, 4D, 5D e 6D. E aí a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? 1D, 2D, 3D seria XYZ, ter ali o ponto, uma linha e um volume, né? E aí a gente tem aí o 4D linkado a tempo. E aí, quando a gente fala de tempo, a gente fala de quê? Pessoal, de cronograma. Pense o seguinte, eu tenho um cronograma parecido com o cronograma do Project, e eu consegui acompanhar a obra, eu ver a obra em 3D, XYZ, no momento X do meu cronograma do Project. É disso que nós estamos falando. Então, quem for executar, uma grande empresa que estiver executando a obra, se o engenheiro tiver com o modelo BIM na mão, ele vai conseguir trabalhar isso de uma forma muito mais simples, ele vai conseguir gerir muito melhor a obra dele, né? E aí a gente entra no 5D, né? Por exemplo, cada componente, a gente vai falar daqui a pouco de biblioteca, a importância da biblioteca. Cada componente do modelo BIM, ele tem uma biblioteca, um metadado, ele tem informações sobre aquele componente. Então, se eu tenho uma porta, eu tenho informações sobre aquela porta, tenho todo o detalhamento daquela porta, qual que é o material, eu tenho também qual que é o custo. Quando eu monto o modelo, eu já tenho na minha mão o valor daquela obra. Para quem está fazendo obra, só quem faz obra sabe o quanto é importante ter um bom orçamento na mão antes de executar, né? Até para analisar a viabilidade daquela execução. Eu prefiro gastar 3, 4, 5% da obra em projeto e desistir da obra do que gastar o 100% da obra e a obra ser inviável, né? Então, pensar em ter um orçamento bem feito, bem detalhado, que é o nosso 5D, é extremamente importante. E aí o 6D já é voltado para performance, né? Alguém quer falar algum exemplo de performance aí? Luísa ou Ricardo? Querem comentar alguma coisa sobre as dimensões? Então, um comentário, assim, ainda antes até de entrar no mérito das dimensões ali mais avançadas, né, de utilizar a questão do tempo e do custo, como estava falando agora, Desi, eu acho que lá no início do projeto eu já percebo, assim, é claro que os projetos mais novos, eles já têm um nível de detalhamento muito mais alto, tanto que quando a gente vai atrás dessas plantas, dos projetos de empreendimentos aí de 20 a 30 anos atrás, a gente não encontra nem posicionamento de pilares, por exemplo, muito menos a tubulação de encanamentos. Isso, claro, que já faz parte da realidade de todos os projetos, mesmo feito em CAD hoje. Mesmo assim, eu trouxe para fazer uma comparação, quando eu pego um projeto que foi pensado ainda na metodologia tradicional, né, ali de desenho através da computação gráfica, é muito desconectado com a realidade do canteiro de obra. Eu tenho paredes com dimensões genéricas, então, na verdade, isso causa muita diferença na execução. Eu tenho um corredor com uma dimensão mínima exigida pelo Corpo de Bombeiros. Eu acho que eu estou seguindo aquilo, mas quando eu jogo dentro de um software BIM, eu vejo que eu não estou seguindo. Então, se for para chegar na realidade construtiva mesma, e esse link muito grande que o BIM tem com o canteiro de obras, né? De realmente tentar visualizar a solução do que vai estar construído. Muitos erros de projeto, porque no AutoCAD eu não estou visualizando alturas das minhas instalações, muitas vezes. Então, até às vezes eu acho que elas estão sendo uma interferência entre si e não estão. É muito difícil de visualizar. A gente percebe isso até nesses trabalhos de transcrição de projeto, né? Principalmente, para tentar passar do CAD para o BIM e ver a diferença que está entre a representação de um e do outro. Não, verdade. Não, a gente está passando por isso agora, né, Luísa? Nós estamos fazendo um projeto de uma igreja, de uma basílica, em Trindade, Goiás, desculpa, né, perto de Goiânia, e a gente está passando por isso agora, assim, é uma basílica com uma metragem grande, vai ser a segunda maior basílica do Brasil, e
são vários projetos e interferências e análises que têm que ser feitas, que, se você quiser falar um pouquinho dessa experiência para o pessoal, Luiz, com relação a esses itens, as disciplinas diferentes, né? Esse ainda faz parte, eu acho, de um pacote que está acontecendo, que eu acho que vai acontecer muito ainda, devido ao fato das empresas, a maioria das empresas ainda de projeto não terem implantado o BIM ainda. O que acontece? É feito todo o projeto de um empreendimento que não é pequeno, né? São aí 12 mil metros quadrados de área, mais ou menos, divulgados dessa basílica. Os projetos foram feitos da maneira tradicional, com escritórios separados fazendo cada projeto, um fazendo hidrossanitário, outro fazendo o elétrico, como o Ricardo mencionou antes também na apresentação. E precisando de uma segunda contratação para transcrever esse projeto dessa metodologia tradicional do desenho 2D para o BIM, para conseguir identificar as interferências e conseguir seguir com a obra. É um projeto que não conseguiu tocar a obra a partir desses desenhos tradicionais, né? Porque chegou ali, não bate, falta informação, não é possível visualizar realmente como deve ser o resultado final da execução, né? E o BIM vem para auxiliar nisso, justamente nesse caso, como eu falei, meio remediando ainda a situação lá na frente, e mais visa ainda solucionar problemas antes de que eles cheguem no canteiro da obra e não possa ter modificações, né? Sim, um exemplo é que a fundação desse empreendimento já está sendo levantada, então, a partir do momento que a gente identifica que tem um problema entre a arquitetura e o estrutural, que é o que está acontecendo, tá, mas a fundação já foi levantada, eu não posso mudar o estrutural, vamos ver o que a gente vai conseguir adaptar para sanar o problema, claro, já não tendo a maior economia possível, né? Então, o ideal seria o projeto já ter iniciado no BIM. Então, desde a primeira etapa, a pessoa que está, por exemplo, passando a tubulação do hidrossanitário não tem nem como passar em um local que não é possível, porque ela já está visualizando todos os elementos da arquitetura e do estrutural em 3 dimensões. Não, muito bom. Isso a gente vê aos montes, né? Vários projetos que nós já trabalhamos, estamos trabalhando, tem acontecido isso, porque justamente sobre aquilo que a gente falou no início, né? Nós estamos num processo de transição, e não é um processo rápido, né? De um dia para o outro que você qualifica uma pessoa para sair do CAD e entrar na nova metodologia, que é a metodologia BIM, né? Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Não, vou até complementar e pegar um ponto, né? É claro que é necessário que se tenha técnica, né? Um cara que não tem técnica no CAD não vai ter técnica no BIM. Então, é necessário ter uma experiência um pouco maior, porque, como a Luísa disse, tu tá aí no canteiro de obra, tu precisa conhecer um pouco da prática. O que é ótimo, porque o que a gente pega de projeto em CAD que não está bem feito e o pessoal da obra tem que se quebrar para tentar entender, tentar botar na prática, é bem complicado. Então, o BIM vem com essa vantagem, mas se tu não tem uma noção, não tem uma técnica, tu vai rodar. Então, tem primeiro essa questão. Segunda questão, que eu acredito, as pessoas têm muita resistência para implementar um software dentro da sua empresa, né? E essa resistência, claro, ela inicial ela é muito ruim, porque a gente precisa do projeto para ontem. E o Revit e ArchiCAD e qualquer software, tu vai precisar de um tempo maior de implementação dentro dele. Mas eles oferecem inteligência, coisa que o AutoCAD não tem. O AutoCAD é tudo manual, a maior parte das coisas. Claro que alguma inteligênciazinha, alguns softwares, algumas coisas podem ser implementadas para gerar uma inteligência. Mas todos os softwares de BIM hoje, eles têm uma inteligência. Tu pode programar para agilizar o processo. Então, são 3 coisas que a gente tem que pensar. Tirar um pouco dessa resistência de começar a trabalhar em BIM. A segunda coisa é correr atrás de aprimorar a técnica, porque não importa qual seja a plataforma que tu vai utilizar, tu vai precisar disso. E a terceira coisa, quanto mais tempo passar, mais vão ser desenvolvidas ferramentas para agilizar o processo de BIM, e pode ser que a gente chegue no futuro que o BIM seja muito mais rápido, muito mais detalhado do que o próprio CAD. Claro, ele já é mais detalhado do próprio CAD, mas em termos de tempo, a gente leva um pouquinho mais de tempo porque ele é bem executivo, né?
É isso que eu tenho para colocar. Dependendo da atividade, né? Sim. Então, assim, aí indo para quer comentar alguma coisa, Luísa? Não, isso que o Ricardo comentou é bem legal. E o BIM adianta isso. Então, eu, como desde o início de carreira, desde o momento da minha formatura, tive a oportunidade de trabalhar já sempre com o BIM a partir de então. O próprio BIM me causou essa necessidade que o Ricardo comentou também, de me aproximar mais da obra, de entender o que acontece no canteiro para poder projetar. Então, a gente vê muito hoje, né? Até umas piadinhas, uns conflitos entre os projetistas e as pessoas que executam. Uhum. E um acha que não entende o outro. Eu acho assim, você fala muito bem, Luísa, porque assim, eu acho assim, agora a mudança é no processo. Não é tanto é software também, mas principalmente processo. E o processo é muito mais difícil de mudar do que simplesmente a utilização de um novo software, né? E era isso que eu queria comentar. Se fosse me feita a pergunta, né? Qual é o maior desafio que eu identifico na implementação do BIM? É isso. Não é aprender o software. É entender que esse software não vem só como um novo programa. Ele é um processo totalmente diferente de pensar um projeto. E eu acho que é aí que está a dificuldade, porque a pessoa que já mexia no CAD migra para ele, vem esperando só aprender um novo programa, mas pensando da maneira que era pensado o projeto antes. E aí esse pensamento não serve mais. Sim. Eu queria abrir um parênteses para a gente falar da importância da biblioteca. Eu queria perguntar para vocês qual que é a experiência de vocês com relação a isso, né? E para a gente conversar um pouquinho nesse item. Eu até separei uma imagem aqui com uma biblioteca e a importância dela para realmente para a implementação desse modelo BIM, né? O que vocês acham? Querem comentar alguma coisa? Eu não tenho a experiência que a Luísa tem com famílias, né? Ela que desenvolve bastante. Mas eu queria aproveitar para agradecer o pessoal que ficou, né? Porque o YouTube deu uma derrubada aqui e ainda agora permaneceu, voltou. O número de pessoas aumentou para 10. Então a gente agradece aí que vocês foram guerreiros e estão ficando com a gente aí até o final. Lembrando que a live vai estar disponível para assistir de novo, voltar, não vai perder informação nenhuma. Sim. Bom, sobre a biblioteca, eu acho que a arquitetura, né, no princípio, tem uma grande dificuldade. Estou vendo na imagem que tem várias esquadrias ali. Foi até a esquadria o meu grande motivador de aprender a mexer nas famílias. A família, no caso, a gente falando sobre o exemplo do Revit, né, que é uma das opções de software BIM aí disponíveis no mercado, que é o que eu tenho experiência. E é assim, ou tu busca, é como uma biblioteca, para quem é da arquitetura vai me entender melhor. A gente estava muito habituado a utilizar o SketchUp, né, para projetos, né, quando fosse levar para as 3 dimensões. E apesar da dificuldade que tem, sim, você tem que perder um grande tempo para montar uma biblioteca de BIM, mas a gente pode pensar, aí os arquitetos, que antigamente a gente tinha que perder esse tempo para montar uma biblioteca de CAD, ter ali os bloquinhos já configurados, que funcionassem bem, tinha até uns aplicativos para auxiliar, né, nessa modificação. Aí eu tinha que desenvolver uma biblioteca de SketchUp, que apesar de ter já uma gama maior de blocos disponíveis na internet, era um trabalho 2 vezes, né? E o trabalho maior, eu acho que até do que o projeto está em montar essa biblioteca, leva um tempo, sim, mas depois que tem ela montada, lembrando que aí todas as famílias são paramétricas, né? Então, a gente consegue adaptar as medidas dela. Um exemplo é eu resolver, no meio do processo de projeto, alterar todas as portas de 80 centímetros para 90 centímetros. Eu, agora, se colocando no lugar, imaginando fazer essa atividade no AutoCAD, é um tempo considerável. Aí eu tenho que modificar nas elevações, modificar nos cortes.
E aí é onde começam a gerar também as diferenças, às vezes, entre a própria planta baixa e um desenho de corte ou elevação de uma mesma disciplina. Eu encontro um desenho com 80, uma legenda dizendo que tem 90, um corte que está com 70, e aí a própria pessoa que vai executar a obra diz assim, tá, qual deles que eu escolho para seguir, né? E no BIM esse problema está sanado, porque eu estou mexendo em um elemento que vai ser modificado em todos os locais e não tem como essa informação sair diferente em locais diferentes dessa apresentação do projeto. Pois é, e vocês pensem assim, olha tudo isso que a Luísa comentou e pensem assim, qual que é a importância da biblioteca dentro do modelo, né? A partir do momento que você tem uma biblioteca bem detalhada, uma biblioteca com detalhes de especificações de produto, um valor correto de cada produto, uma biblioteca que se mantém atualizada, a gente, no final, porque assim, o projeto é a junção da biblioteca, é o pacote pronto, né? O engenheiro, o arquiteto, ele simplesmente aloca a biblioteca nas áreas e monta o modelo, monta aquele ambiente, né? Se a partir do momento que a gente tem uma biblioteca atualizada, bem feita, a gente tem um projeto com qualidade, né? Então, novamente, a gente consegue enxergar a importância da montagem da biblioteca. E aí eu gostaria de fazer um link, que a gente vai falar do decreto, eu gostaria de fazer um link com o governo, né? Porque, por exemplo, em termos de construção civil, hoje a gente tem uma conexão com dados de custo, vamos supor. A gente tem uma conexão na área de infraestrutura de transporte com o Ciclo, na área de construção civil, de build, a gente tem com o SINAP, né? O governo fornece para nós valores de referência de preço. Daqui a pouco o governo vai fornecer para nós, o Estado vai estar fornecendo para a gente valores de referência da biblioteca BIM, a biblioteca como um todo, né? E as empresas, por exemplo, se eu estou prestando um serviço para uma grande empresa de construção, a MRV, quem sabe, né? Daqui a pouco eles contratam a gente para projetar para eles, né? Se eles tiverem a biblioteca, uma biblioteca deles, com os produtos que eles trabalham, né, já conectado com os fornecedores deles, o processo do projeto vai ser muito mais simples. E detalhe, na hora da compra, quem conhece, quem é fornecedor sabe o quanto que é o pepino fazer compra, porque as listas de materiais quantitativos vêm todas mal feitas, vamos dizer assim. Se você tem uma biblioteca do seu cliente, por exemplo, MRV, me fornece uma biblioteca, eu projeto em cima daquela biblioteca. Quem vai comprar é a MRV também. O setor de compras da MRV já tem conhecimento daquela biblioteca, dinheiro, sabe? Isso é ganho para a empresa, é ganho para o projetista e é ganho para o setor de compra da empresa. Então, tudo isso é o quê? Redução de custo. Muitas vezes um profissional, um dono de uma empresa, paga mais barato por um projeto e gasta muito mais em execução, né? Muitas empresas têm o costume, até pela história, né, se a gente for analisar historicamente, de não considerar a importância correta do projeto e aí executa, eu brinco que executa por osmose, né, vai executando, e aí perde-se muito dinheiro. Então, acho que isso é um fator importante. A gente, nesse período que a gente está aí na praça, na obra, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecendo, né? E aí, quando caso, empresas maiores já estão transitando para o BIM primeiro, né? Porque justamente eles fazem uma obra atrás da outra, sabem o tamanho do gasto a mais que é, porque não é uma porta, não são 2 portas, são 10 mil portas. E já conseguem visualizar mais fácil isso e demonstram mais interesse no BIM, porque sabem que vai trazer uma economia. Hoje ainda mais dificuldade de implantar isso em empresas menores, porque não visualiza ou está fazendo a sua primeira obra e não acha que vai gastar menos pagando um pouquinho a mais num projeto. Legal. E pensa no cliente, Luiz, assim, cara, o comprador, sabe? Todo mundo, quem já comprou apartamento sabe, pega o memorial, olha o memorial, aí olha o memorial, vê o tipo de porcelanato, olha o porcelanato, é outro tipo. Quem não fica frustrado com isso? Olha o tipo de material de tinta, aí vai lá, chega no local, é outra tinta.
Então, assim, infelizmente, isso acontece e hoje a gente está cada vez mais trazendo processos tecnológicos para diminuir isso, né? Para diminuir esse tipo de incoerência, né? Então, assim, se você tem um projeto, pense no seguinte, eu tenho um projeto 3D na mão, daqui a pouco a gente vai falar de software, eu tenho um projeto 3D na mão, eu passo o projeto 3D para o meu cliente, ele consegue comparar, ele consegue auditar, ele mesmo consegue auditar a obra. Fala, não, peraí, foi isso aqui que eu comprei, é isso aqui que eu preciso. Né? A então, gente são coisas consegue legais. prever as quantidades de materiais com antecedência também, né? E a própria facilidade de não deu certo, não consegui fechar esse porcelanato, a gente vai ter que alterar, só que agora eu vou fazer esse setor com esse, o outro com diferente, eu consigo com mais rapidez alterar no meu projeto e já ter para o meu cliente ali quanto que ele tem que ir atrás na loja para ver se tem estoque disponível, né? Que seria um cálculo manual antigamente, então qualquer alteração geraria um retrabalho com demora. Perfeito. E falando de software, pessoal, uma das coisas que eu queria deixar claro, eu queria até ouvir vocês, muita gente pensa que BIM é software. O pessoal olha para o BIM, olha para o Revit, fala, não, mas eu vou projetar em Revit, eu vou fazer em Revit. Ah, não, Revit é BIM. Navisworks é BIM. E não é bem assim. BIM é um processo de execução. A gente vai falar de BEP daqui a pouquinho. BIM é um processo de execução. O software é um facilitador do processo. Né? E aí, assim, muitas empresas, empresas grandes, empresas pequenas, mas empresas grandes, vamos comprar aí, sei lá, 1.000 licenças de Revit e a empresa está em BIM. Se você não qualifica o pessoal, se você não tem qualificação, se os seus profissionais não estão preparados, não adianta você comprar um monte de software, você vai perder dinheiro. Você precisa primeiro trazer para a sua empresa a consciência do uso do BIM, fazer com que os seus profissionais, que a equipe que trabalha contigo entenda o que é o processo, né? E depois você pensa em software. E aí, falando de software, a gente gosta de falar bastante de IFC, né? E falar de interoperabilidade, né? Que é muito do que aquilo que a gente já conversou aqui. Eu tenho várias disciplinas, vários profissionais trabalhando, todos trabalhando junto, né? E a versão antiga, vamos dizer assim, no CAD, todos trabalhando de forma separada, né? E aí o IFC nos ajuda nisso. Então, às vezes, o Ricardo, como engenheiro, vai fazer o projeto elétrico, ele faz num software X, né? E ele pode exportar para IFC, e eu posso abrir num software Y, porque o meu software, mesmo não sendo não sendo, por exemplo, Autodesk, não sendo Bentley, sendo um outro software, eu consigo abrir o formato IFC. Então, ter esse arquivo, ter essa interoperabilidade é o mais importante, e ter comunicação é mais importante ainda que software, né? Acho que o software tem que ser o último dos processos. Não sei, sim. Qual que é a opinião de vocês? Só para complementar ali, quem por acaso não sabe o que é o IFC é justamente esse arquivo que você consegue exportar dos softwares BIM e é legível em todos eles. É como se fosse o PDF aí dos nossos arquivos de projeto BIM, né? No lugar, para comparando quem usa um Word, gera um PDF ou qualquer outro programa, esse PDF é aquele arquivo que todo mundo consegue ler, visualizar. Então, eu consigo até pegar um arquivo de uma disciplina feita em um software BIM diferente do meu e colocar esse modelo dentro do meu software também que eu utilizo. Só para explicar. Legal, muito bom. Quer comentar alguma coisa? Posso fazer um contraponto? Bom, isso aqui é uma conversa, né? Sim. Então eu vou fazer um contraponto. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, tá? Assim, o que acontece? Eu concordo com tudo que o Edés falou e é o processo, isso é fundamental e é importante. Mas o software, ele é um processo muito importante na implementação dentro da empresa. É claro que a empresa tem que ter toda a estrutura para receber esse software, mas é importante que conheça todos os softwares possíveis para se implementar dentro da empresa. Então, vamos dar um exemplo, sabe? Digamos que eu quero que a minha empresa se transforme em BIM. Qual software tem disponível? Tem esse, tá. Mas eu preciso conhecer os softwares que eu tenho.
Eu preciso saber onde eu quero chegar, saber as limitações dele, saber qual que leva menos tempo. Então, tu tem que ter um estudo. Eu estou falando mais na questão executiva, né, que é a parte que eu atuo mais, né? Então, exemplificando, por exemplo, a gente tem aqui a AutoQI, que tem os softwares do QI Builder, né, que tem os complementares todos, né? Leva menos tempo? Leva mais tempo? Eu preciso apresentar todo o 3D? Eu preciso apresentar questões de compatibilidade? Como é que é esse FC? Esse FC convertido abre bem dentro do Revit? Abre bem dentro do ArchiCAD? Ele perde informações? É necessário que dentro de uma empresa, já que a gente está falando de implementação dentro de uma empresa, que se conheça os softwares e as limitações dele, para depois sair comprando, para depois poder capacitar, verificar o que dá e traz mais retorno para a empresa, porque muitas vezes as pessoas Ricardo, preferem... quando eu digo capacitação, Desculpa, quando eu digo capacitação, é a pessoa entender o que é o BIM primeiro, é bem o que você está comentando. Só depois comprar o software. Né? De não sair comprando já direto várias licenças. Isso, é só um contraponto na questão software, sabe? Porque é importante que se conheça bastante de software em BIM, para depois, de repente, sair implementando. E a gente pensa que não que o processo é fundamental, é importante, mas o que eu vejo hoje, falando um pouco mais da minha experiência, o que tem de gente que fala de BIM, mas não sabe abrir um arquivo e converter para IFC, ou de repente abrir um gerenciador, que nem BIM Collab, sabe? Inclusive, assim, o EFC tem vários problemas no processo de importação de um software por hoje. Ainda. São coisas que a gente precisa melhorar. Exatamente. Então, para isso que eu acho que é fundamental que as empresas entendam o que faz cada software, verificar o que é melhor, para depois sair mexendo em todo o processo. O que eu vejo de empresa aí que está perdida até hoje na escolha do software muitas, e depois não consegue nem avançar. Porque, na verdade, fica pensando em todo o planejamento, mas não escolheu o software porque não sabe nem o que os softwares fazem, né? E eu acho que isso é um contraponto que eu estou fazendo, não estou discordando do que tu falou, claro, mas eu acho ainda que a escolha da ferramenta, ela é um dos pontos iniciais e primordiais, assim, sabe? Mas é uma opinião minha só. Legal. É isso aí. Então, pessoal, para a gente já caminhando assim para a parte mais final, né, do nosso bate-papo, tá bem legal, eu queria falar um pouquinho do decreto, né, sobre e aí, assim, eu preparei um slide aqui falando sobre isso, né? E aí, assim, o que acontece? Foram lançados, assim, 2 decretos, né? Um decreto que o nome o número 9377 e o 9983, né? O primeiro decreto ele foi lançado pelo presidente Temer, né? E agora o presidente atual, o Jair Bolsonaro, ele refez ou atualizou o decreto, né? Aí algumas coisas que eu separei ali, assim, mudou um pouquinho o nome, né? E ali, assim, o que eu enxerguei numa leitura que mudou, assim, o segundo ele ficou mais flexível para discussão. Porque, assim, uma das coisas principais que o decreto está fazendo, criando um grupo gestor para discutir o tema BIM, né? Ou seja, vão ter pessoas do governo, né, da iniciativa pública, vai ter pessoas da iniciativa privada, empresas, né, e esse grupo vai discutir o quê? A montagem dessa biblioteca que eu comentei para vocês, né? A gente ter e também dos processos para execução BIM, né? E aí, assim, a gente tem aí várias licitações já no mercado, né, de obras tem que fazer em BIM, muita gente não sabe o que é BIM ainda. O cara que está licitando ainda não sabe como licitar, né? Eu acho, várias pessoas nos procuram, profissionais de prefeitura, profissionais de estado, nos procuram e falam, poxa, me ajuda aqui a fazer esse processo licitatório aqui, quanto você quer para me ajudar a montar a licitação? Porque eles ainda não sabem direito o que licitar, né? E existe uma obrigatoriedade desse decreto, que daqui a alguns anos a gente já vai ter que obrigatoriamente estar usando o processo BIM. Há um paradigma nisso, é importante a gente ter um vetor que puxe para a obrigatoriedade, mas a gente tem que ter em mente que o ser humano ele não consegue virar a chave tão rápido, né? É um processo de aprendizagem, então a gente quer muito, a BMT surgiu para trabalhar em BIM, nós nunca fizemos um projeto sem ser em BIM, né? Os projetos são em BIM, né? Como regra de negócio, mas
muitas empresas ainda estão num processo CAD, né, e não é fácil girar a chave. Para nós foi mais fácil, nós fomos criados em BIM, né, mas girar essa chave não é fácil. Você tem todo um processo já feito. Então, dentro desse decreto, tem essa crítica da data, é importante a data, a gente quer essa data, só que a gente tem que ter em mente, nós temos que ter em mente que nós estamos aprendendo, né? E aí, esse novo decreto, ele veio permitindo, por exemplo, que eu destaquei ali, reuniões através de videoconferência, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu acho que essa pandemia também trouxe um pouquinho disso, né? O Covid vai ajudar a sociedade a parar de ter que se deslocar para bater um papo, para fazer uma reunião, né? Eu, particularmente, já não gosto muito de reunião, acho que a gente acaba perdendo muito tempo no processo de reunião, e se ela pudesse ser online, então, assim, por exemplo, às vezes eu tenho que ir para Brasília fazer uma reunião com um cliente lá, eu vou gastar um dia inteiro em deslocamento, eu gastaria meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora de conversa. Então, nesses comitês que vão discutir o BIM, fazer por videoconferência vai ajudar a nós, a BMT, e uma das coisas que a gente quer fazer é participar, né? Então, isso é legal. E a gente desloca esse gasto, que ia ser gasto com a viagem do profissional, para melhorar a própria qualidade do projeto e economizar de novo esse dinheiro lá na frente, na parte da execução da obra, né? Com certeza. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário, já que nós falando dessa questão do Covid, né? Uhum. A vantagem que o Revit tem, que o ArchiCAD tem, que o software tem, é que a gente sincroniza e trabalha tudo simultaneamente. E ele possibilita também que a gente consiga trabalhar remotamente. E aí, uma vez que eu sincronizo uma informação de elétrica em casa, a pessoa que está na outra ponta receba através da nuvem, né? Então, se a campanha é essa, agora trabalhar sem ficar se aglomerando, o Revit possibilita isso. Jamais numa ferramenta de AutoCAD a gente ia ter essa informação. Aliás, não consegue se trabalhar 2, 3 pessoas no mesmo arquivo, coisa que as ferramentas em BIM possibilitam. E podemos trabalhar tudo remotamente, né? Então, é só esse adendo aí para complementar, né? Não, legal, muito bom. Quer comentar dando um exemplo nosso mesmo, né? Hoje a gente está trabalhando de casa dentro de um mesmo projeto, dentro de um mesmo arquivo. Verdade. Com mais de uma pessoa mexendo no projeto e sabendo em tempo real o que esse outro colaborador está fazendo, se o que ele fez deu interferência no que eu fiz, ajudando a revisar o trabalho do outro. Então, o mesmo trabalho hoje por tabela é revisado aí 3, 4 vezes, porque eu consigo passar, opa, aqui tem um negócio estranho, e eu ajudo a revisar. É bem legal o que você está comentando, Luiz. A equipe BMT, a gente está trabalhando assim, mais ou menos 70% da equipe está home office, né? E os outros 30% estão no escritório, né? E até para diminuir o número de pessoas dentro do escritório. E aqui em Florianópolis tem essa questão também de não ter transporte público. Então, para não prejudicar o pessoal que trabalha com a gente, está todo mundo trabalhando de casa e tem funcionado super bem, né, Luísa? Assim, a gente está conseguindo evoluir e produzir, né? Então, tem que fazer reunião, entra numa sala de reunião virtual e faz a reunião, conversa rapidinho, e já vamos evoluir. A gente trabalhando com visão de produto, não trabalhando com visão de horário, né? O que você precisa fazer essa semana? Precisa fazer isso aqui, essa lista de produtos, entregou os produtos, tá ok. Eu até brinco com algumas pessoas, ficou segunda-feira o dia todo trabalhando, entregou tudo que tem que entregar, os outros dias podem aproveitar, né? Eu acho que fazendo esse link aí, o meu dia a dia de trabalho não mudou nem um pouquinho nesse período de home office. Lembrando que a gente é uma empresa que não tinha uma estrutura, uma metodologia de trabalho home office montada, não era ainda uma prática, mas já era uma intenção, mas de repente muito mais lá para frente. E sem ter isso montado, a gente conseguiu de um dia para o outro estar trabalhando de casa, sem nenhum prejuízo, além, às vezes, de justamente aí uma queda de internet, que infelizmente ainda não está no nosso poder, mas fora isso, a gente não teve nenhum prejuízo, nenhuma diferença no trabalho, e eu acho que o BIM tem uma grande participação, tem um grande mérito em a gente ter sido possível a gente fazer isso. Muito legal. Para a gente ir para a parte final, pessoal, a gente queria falar, o último item, assim, é falar de BEP, né?
Luísa, você consegue explicar para a gente aí o que é BEP? Eu botei aqui a imagem do BEP, né? O BEP é uma espécie de manual, ali a palavra BEP, né, vem de Bean Execution Plan, então o plano de execução BEAM. Seria um documento onde eu vou planificar, descrever toda a forma, o processo de como eu vou trabalhar em um projeto dentro de um software BIM. Então, desde como eu vou me comunicar com o meu cliente nesse processo, como vão estar separados os arquivos, uma nomenclatura transmitida desses arquivos entre todos os escritórios, todos envolvidos, para que todo mundo entre ali e se entenda sozinho, que é o que a gente tinha, às vezes, né, de um mesmo projeto, de disciplinas vindas de escritórios diferentes, cada um com uma nomenclatura diferente, em que você tem que ir atrás para entender o porquê da nomenclatura daquela pessoa. Como funciona essa interoperabilidade entre as disciplinas, está tudo especificado no manual. Seria como a gente tem aí um memorial da obra, só que é um memorial de como eu vou fazer essa minha construção virtual. Isso, e aí assim, se a gente for parar para pensar, o BEP é extremamente importante no processo, talvez seja o principal documento, né? Todos os envolvidos precisam ter uma leitura, fazer uma leitura do BEP, ali vai estar todo o fluxo de processo de informação, que eu acho que o BIM, o mais difícil é justamente você fazer esse fluxo de processo de informação, ele fluir de forma coerente, então a gente precisa de o gestor ou o BIM manager, a pessoa que tá no comando do processo, ele precisa se conectar com pessoas, né? Falar e principalmente ter um processo bem mapeado de como fluir, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que precisa ser implementado dentro de uma empresa, de uma grande empresa, de uma pequena empresa, ou dentro de um único projeto específico, o BEP é um documento que seria a bíblia do processo de execução BIM para aquele projeto, né? Olhando para algumas vantagens que a gente separou aqui, né? As principais funcionalidades do BEP podem ser colocadas em 4 tópicos, né? Identificar os usuários e as metas do projeto, né? Desenhar o processo global do empreendimento, né? Ter esse desenho, desenvolver o intercâmbio das informações, daquilo que a gente comentou, informação, fluxo de informação. Isso é muito mais importante do que ver um projeto em 3D. Projeto em 3D, eu até brinco, projeto 3D é a cereja do bolo, né? Fluir informação é mais importante. Definir uma estrutura sustentável para a implementação de BIM no projeto, né? Então, eu acho que é isso aí, né? Quer comentar alguma... Isso da informação que tu comentou é bem interessante, porque a gente esquece, né? Estava muito habituado a um projeto como um desenho, e o próprio nome BIM diz isso. Ele é a informação, é a modelagem da informação. Modelagem da informação. É essa grande diferença entre o BIM e só um desenho que a gente recebia antes. Isso que é legal, sabe? Assim, a gente, por exemplo, nós somos usuários da Autodesk, mas as pessoas têm que entender assim, ó, BIM não é Revit. BIM não é Revit. BIM é muito mais do que isso. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. BIM não é ArchiCAD. BIM não é InfraWorks, para quem trabalha com infraestrutura de transporte. BIM é muito mais do que isso. Tem tudo isso que nós estamos falando, é a biblioteca, é o plano de execução, N profissionais trabalhando juntos num projeto, juntos, não de forma separada, mas juntos, não precisam estar fisicamente juntos, mas trabalhando juntos, ter uma biblioteca bem feita, trabalhar em várias dimensões, né? 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, então ter isso tudo junto, né? Então, esse é o grande desafio, né? Nós precisamos de bons profissionais para estar conseguindo executar isso e bons líderes, né, para conseguir fazer com que o BEP, além do BEP estar bem escrito, ele precisa ser executado, né? Para que o BEP saia do papel e entre no processo, né? Complementando o que tu falou, só para as pessoas entenderem melhor um pouco essa diferença entre o Revit, um ArchiCAD, por exemplo, um AutoCAD, que são softwares BIM, né? E a diferença que tu está comentando, que não é só usar o software, eu posso começar a utilizar, vamos colocar aí o Revit, por exemplo, eu posso
tentar fazer meu projeto em Revit e não estar fazendo BIM. É aí que a gente quer chegar, né? Justamente porque o BIM é todo esse processo, é aliar a informação ao projeto, é representar ali no projeto conforme a realidade da execução posterior. Então, eu posso estar mexendo no software, se eu não tiver fazendo a interoperabilidade entre as disciplinas, se a pessoa que está fazendo o estrutural não estiver trabalhando, vendo a minha arquitetura ali em 3D e usando isso para projetar da melhor forma possível, da forma mais econômica, os pilares, as vigas do meu projeto, eu não estou fazendo BIM. Então, está aí também grande parte do paradigma do marketing do BIM hoje, porque tem muita gente que começa a mexer no Revit, no ArchiCAD e fala, agora eu só faço projeto em BIM. E é possível que essa pessoa está usando um software BIM, mas ela não faz nada de BIM ainda, né? Mas a gente está aí também para ajudar a chegar lá. Muito bom, Luísa. Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Sobre o PEP? Eu posso complementar o que ela falou, tá? Essa questão realmente de estar trabalhando dentro de uma ferramenta BIM, mas não estar trabalhando em BIM. Isso é importante, porque senão daqui a pouco eu estou fazendo um projeto dentro do ArchiCAD, que é um 3D, como ela falou, e o SketchUp já fazia isso no passado, né? Então não muda nada, né? Então é realmente a questão de estar integrado com as outras disciplinas, estar conversando com as outras disciplinas, estar integrando a tua arquitetura com o estrutural está integrando com o hidro, né? E não trabalhar fechado dentro de um software, trabalhar compartilhado, não importa o software que você esteja utilizando, tu tem que sempre estar conversando com outras disciplinas. Não adianta eu ficar, por exemplo, dentro da AutoQI, trabalhando 2 meses, exportar o arquivo e mandar para a pessoa, não. A intenção é que tu trabalha avançando o projeto junto com outras disciplinas e trocando informações. Já que a gente já tem essa ferramenta chamada, essa extensão aqui chamada IFC, existem ferramentas integradoras para poder corrigir o projeto. Imagina o retrabalho que daria no final, estar com o projeto todo pronto, ter que refazer ele. A intenção do BIM é essa, é a gente trabalhar menos para entregar um produto de maior qualidade, né? Então, coisa que no CAD não tinha muito isso. Né? Legal. Deixa eu só mudar aqui a tela para mostrar nós três, né? Eu que estou fazendo essas transições aqui. A gente faz tudo improvisado, mas funciona. Tá funcionando, né? Medo? Primeira live de muitas, tá? Isso. Primeira de muitas. Já foi sucesso. A gente já está com 1h20 mais ou menos de bate-papo. Para a gente terminar, né? Para a gente terminar esse bate-papo, queria abrir a palavra aí para cada um de nós e a gente fazer o fechamento, dar a opinião final, falar um pouquinho de cada item do que foi discutido. Eu vou pedir para a Luísa bater um papo primeiro aí. Se quiser falar alguma coisa, Luísa, fica à vontade. Eu acho que o YouTube é seu. Resgatando o que a gente falou hoje, lembrando aí, então, para as pessoas entenderem, eu acho que a maior dica fica aí, né, em passar que o BIM não é só uma forma diferente de desenhar, uma forma diferente de pensar o projeto. Não tornou nada automático, o projeto não se faz sozinho. O dia que lançarem um software que faz dessa forma, não precisa mais de nós, arquitetos e engenheiros, né? Então, não é o caso. Tem o seu trabalho árduo inicial de implantação, por causa até de desenvolvimento de biblioteca, de desenvolvimento do BEP, de tudo que envolve esse processo, e justamente puxar os profissionais que estão ali sentados no escritório, projetando a entender melhor o que acontece na realidade de um canteiro de obras, mas contando aí da experiência de quem utiliza isso, voltaria para as metodologias tradicionais, mais antigas? Jamais. Legal. Ricardo, quer falar alguma coisinha? Pode ser. Para finalizar, eu como conselho para todos que estão assistindo, se aprimorem no BIM, se aprimorem nos softwares, aprendam, estudem, porque o BIM só vai evoluir quando vocês todos entrarem, porque aí não vai existir mais limitação. Eu posso estar aqui 5, 6 anos trabalhando e uma pessoa de 1 ano verificar uma solução melhor do que a minha, dentro da ferramenta BIM. Se vocês todos entrarem, se aprimorarem, a adesão vai ser grande, a gente vai conseguir melhorar,
a gente vai conseguir melhorar os projetos e a execução. Nunca vai deixar de precisar de um engenheiro ou de um arquiteto no projeto. Impossível, é impossível. A gente pode melhorar o processo. Se a gente melhorar o processo, a gente vai desenhar menos, a gente vai modelar menos, a gente vai gastar menos horas e vamos pensar no melhor projeto possível, em vez de ficar desenhando paredezinha, fazendo cortezinho, como era o caso do CAD. Hoje no Revit e na ArchiCAD não precisa mais fazer isso. Então a intenção é que vocês se aprimorem. Tá? Vão atrás de conhecimento, porque hoje está em falta e o mercado vai exigir. Se aprimorem tecnicamente, porque para tu projetar em BIM, tu precisa ter conhecimento da prática. E esse é o conselho final que eu tenho para dar, e se precisarem, estamos à disposição, tá? Para alguma consultoria ou coisa parecida. A gente tem bastante experiência e a gente pode ajudar no que for preciso. Lembrando também que quem não gosta de estudar, muda de profissão, né? Porque com BIM, sem BIM, é uma profissão, assim, não tem nem como também a gente falar quanto tempo você vai levar para ter o BIM realmente implementado. É um processo contínuo que até o dia da aposentadoria, que a pessoa nunca mais encostar num projeto, ela vai estar sempre se aprimorando, sempre, como o Ricardo falou ali, sempre buscando formas de otimizar o processo diário dela. Legal. Eu também queria deixar um recado, né? Assim, a gente falou bastante ali de paradigmas históricos. Eu acho que é legal assim, a gente olhar uma cronologia, enxergar uma cronologia, né? Talvez os engenheiros da década de 90, que começaram na década de 60, olharam para o CAD e falaram assim, poxa, isso não é para mim, eu não quero isso, o negócio é nanquim, eu sei desenhar, e talvez os meninos, as crianças que eram crianças na década de 90, eu era um adolescente na década de 90, comecei a projetar em R, nos R da vida, né? E hoje a gente chega aí e bem com esse novo desafio, agora a gente já está aí com quase 40, né? Chega esse novo desafio aí de estar trabalhando com BIM, mas é motivador, né? Eu acho que é motivador, eu acho que todas as empresas elas precisam enxergar o BIM, enxergar o novo, sempre enxergar o novo como um processo motivador, que nos enche de vontade, né? Se eu pudesse dar uma dica, procuraria esses grupos que vão ser feitos a nível federal para discussão do processo BIM, né? Quanto mais informado as empresas estiverem, você aí que trabalha, que tem empresa na área, ou profissionais da área, quanto mais informados estiverem sobre o que está sendo discutido em Brasília, melhor, né? Isso já é lei, né? Já virou lei. Daqui a pouco as discussões lá vão ser feitas e eu acho que é a hora da gente participar desses grupos e falar, não, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, porque depois que já tiver tudo definido, as bibliotecas estiverem montadas, as regras estiverem definidas, vai ficar difícil você opinar, né? Então, eu acho que as empresas aí precisam enxergar que não tem volta, o CAD é coisa do passado, enxergar que há um benefício muito grande nessa migração. Eu acho que daqui a pouco o executor, né, o mestre de obra, pode muito bem estar com um projeto BIM na mão, né, o engenheiro da obra, e aí a gente até falou um pouquinho nessa discussão nossa, por que não o dono do apartamento, no caso de um apartamento, o dono da casa, no caso da casa, o dono de uma obra de infraestrutura de transporte, no caso de uma obra de infraestrutura de transporte, não ter esse projeto na mão, né? Até porque a ideia é ele utilizar esse projeto lá daqui a 10, 20 anos para daí voltar na manutenção da Perfeito. casa. Essa é a ideia Se for pensar num condomínio, o síndico tem que ter o projeto, o zelador tem que ter o projeto e esse projeto deve ser atualizado. Então, veja um leque de pessoas que dá para chegar, né? O BIM ainda tem muito a evoluir, sabe? A gente está só no início, né? Para terminar, eu gostaria de deixar um abraço para todos que assistiram, né? Dizer que a gente está passando por um período complicado, mas vai passar, né? É uma questão de tempo. Pedir para quem puder ficar em casa, fica em casa. Quem tiver que trabalhar, vai trabalhar, mas tome seus cuidados, lave a mão, use máscaras e demais itens, né? E desejar uma excelente semana para todos, né? Um excelente fim de noite, fim de tarde, né? E dizer que a gente vai estar sempre à disposição para vocês, se precisarem, tá? Isso. Grande abraço a todos. Uma dúvida também, né? Pode colocar aqui nos comentários abaixo que de repente vira aí
uma discussão para a próxima live, ou a gente Muito bom, Luísa. Temas, se quiser se despedir, Luísa. Pode sugerir temas, né? Pode sugerir temas ali nos comentários. Isso, colocar aqui nos comentários, aqui embaixo, temas, dúvidas que ficaram quanto a essa apresentação também, né? Que a gente vai estar respondendo nas futuras lives aí. Pode chamar alguém que realmente especializado em cada nichozinho desse para conversar com a gente também. E um detalhe também, quem puder aí, para se inscrever no canal, dar um like, vai sempre ficar também, né, vai sempre ficar assim, antenado sobre o que a gente está discutindo. Quer se despedir, Ricardo, do pessoal? É que eu achei engraçado, porque eu sempre vejo esse canal do YouTube e aí a pessoa fala no final, dá um joinha, dá um like, ativa o sininho, pode ser isso aí. É isso aí, então, pessoal. Me fechou aqui. Nunca achei que eu fosse falar, dá um like, comenta aqui embaixo. Vou pintar meu cabelo de vermelho. Legal. Fechou aí. Legal. Para finalizar, grande abraço a vocês dois também. Se cuidem, se cuidem. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau. Muito obrigado por assistir. Vamos trabalhar.